Nós queremos saudar a todos, né, com a paz do Senhor, e queremos trazer aqui alguns subsídios para a lição de domingo na escola bíblica. O tema do domingo vai falar sobre a mordomia da família. O texto de ouro, ou texto áureo, ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui minha lupa para poder enxergar melhor. Ele vai dizer assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Essa lição de domingo, ela vai falar sobre a mordomia da família. É muito interessante que o professor, ele leve em consideração os objetivos da aula, o objetivo geral, os objetivos principais, geralmente são 3, mas eu queria trazer aqui para vocês também um pouco do subsídio, também dividido em 3 partes, sobre a família, a mordomia da família. Claro que você sempre, em cada uma dessas lições, é importante que você fale sobre o conceito de mordomia, especialmente no caso dessa lição. Por quê? Porque nessa lição, a palavra mordomia, que também significa economia ou economicidade, significa o governo da casa ou a lei da casa. Então, a economia ou a economicidade faz parte da família, não só no sentido financeiro, né, no sentido de patrimônio dessa família, mas no sentido de administração, né? Porque a palavra economia, ela está aliada a outros conceitos como administração, planejamento, organização, liderança, né? Então, na família existe o que? Existe uma liderança, existe uma hierarquia, existe uma organização. Uma organização onde cada um tem o seu papel, a sua especialização, né? A mãe tem sua especialização, sua especialidade, o seu papel, as suas tarefas, o pai também, os filhos e assim por diante. Mas a primeira coisa que a gente precisa observar sobre esses 3 aspectos é primeiro o que é a família, por que ela existe, qual o conceito de existir da família, né? O que é uma família, não é isso? Né? Qual a razão dela existir, por que a família existe? Esse é o primeiro pilar que precisa ser abordado, né? Esse projeto. Segundo ponto de vista, segundo ponto, ou segundo tópico, ou segunda observação que nós podemos observar, qual o propósito da família? Qual a visão de futuro da família? Qual a visão de investimento dessa família? Ou de empreendedorismo dessa família? Onde essa família quer chegar? O que essa família está construindo, né? Na ideia de casa. Quando se fala de casa, a gente entende que casa é uma figura, ou seja, é um elemento concreto da construção. E casa está relacionada à família, né? O texto vai dizendo: eu e a minha casa, né? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Terceiro e último ponto de vista que deve ser abordado, né? E serve até para concluir, os fundamentos da família, os princípios da família, os sustentáculos da família. O que sustenta a família? Quais as estruturas, as raízes, os pilares, né, que fortalecem essa família, que não podem ser quebrados, que devem ser valorizados, que devem ser as características principais da família para que ela subsista. Então, meu colega professor, é importante
importante que durante a sua mediação pedagógica, durante a sua aula sobre esse tema, a mordomia da família, você observe esses 3 aspectos da família. Primeiro, a razão dela existir, porque ela existe. Segundo, qual o seu propósito, digo, de futuro, de investimento, né? Quando se fala de investimento na família, nós estamos falando do futuro, nós estamos de a família trabalhar junta, todos na família devem trabalhar, o pai, a mãe, os filhos, voltando a falar de cada competência de cada um na família, o papel de cada um. Qual o papel do pai, qual o papel da mãe, qual o papel dos filhos. Como é que eles estão trabalhando para que essa família invista, para que essa família tenha um projeto para o futuro, um projeto de desenvolvimento, olhando para a tríade da lição: talentos, tempo e bens. Quais os bens mais importantes da família? O tempo e a família. Tempo para Deus, tempo para a família, tempo para a esposa, tempo para o esposo, tempo para os filhos, tempo para o lazer, tempo para o trabalho. O elemento, os talentos, né? Talentos, tempo e bens. Quais os talentos dessa família? Quais as especialidades? Quais as capacidades que cada familiar tem? Então, como diz aqui na própria lição, a família é a primeira instituição, né? Eu gosto de dizer assim, é como a primeira empresa. Você vê que a família, ela é o DNA da sociedade, é o genoma da sociedade. Alguns chamam a célula-mãe da sociedade, célula máter. A sociedade é um grupo de famílias, é a representação da família. Então, professor, atente bem para esses pontos, né? O que é a família, quais os projetos, aonde a família quer chegar e, por último, os elementos, né, fundamentais para a manutenção da família. Poderíamos falar aqui de alguns, como respeito, a unidade, a cooperação, o corporativismo, a harmonia, né, a fé, né, Deus na família, o Senhor na família em primeiro lugar, porque Ele foi o seu engenheiro, o seu arquiteto, né? E para nós muitas vezes entendermos a importância de alguma coisa como a família, é preciso que nós vejamos os resultados de uma família organizada. A família é um verdadeiro modelo de uma organização, de um organismo. Por isso, é chamado da primeira instituição, a família. A família é o primeiro grupo que nós entramos sem poder escolhê-la. Os outros grupos não. A escola, nós podemos escolher a escola que queremos estudar, a igreja, o grupo, né? O emprego, a empresa que queremos trabalhar. A família não. Nela, quando nós temos consciência, lá já estamos inseridos. E é de muita importância. A família precisa estar sendo orientada e tendo como o seu grande manual de valores a palavra de Deus. Então, meu irmão, que Deus abençoe vocês, que tenham uma excelente aula em nome de Jesus.